Um dos grandes dilemas atuais é a questão dos refugiados, migrantes e asilados. É preciso um novo olhar para entendermos cada uma dessas situações. Há ainda um certo deslumbramento quando tratamos de imigração. Acredita-se que, ao chegar em outro país, a vida será mais fácil. Porém, em boa parte dos casos, há muita dor, sofrimento e tristeza por conta da adaptação ao novo país. No caso dos refugiados, por exemplo, são histórias de pessoas fugindo de guerras, perseguições políticas, religiosas, de raça e desigualdades sociais. Muitos fogem de seus países por enfrentar situações precárias e desumanas, deixando para trás seus pertences, suas histórias e famílias. A situação é tão grave que muitos não chegam com vida ao destino final e, quando chegam, sofrem com falta de acolhimento, insegurança, incertezas e pouca noção da língua e cultura locais. Se acercó una muchacha y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le digo, es que la verdad, yo ando aquí y no sé para dónde ir, no sé para dónde voy. Y ando con mi hijo y lo que me duele es verlo a él ahí, él lloraba, que me decía que tenía hambre. De acordo com dados estatísticos publicados pelo CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, até o final do ano 2020, quase 58 mil pessoas em situação de refúgio foram reconhecidas na República Federativa do Brasil. Em 2020, foram protocoladas quase 30 mil solicitações para ter sua situação regularizada no país, de acordo com o Estatuto dos Refugiados, possibilitando a interatividade desses habitantes em nosso país. Olá, meu nome é Liliana, tenho 33 anos, sou da Venezuela, estou aqui no Brasil legalmente, tenho toda a minha documentação. O trâmite são várias etapas, vários processos. Cada processo tem documentação diferente. Na primeira documentação a gente entra aqui como refugiado com um documento que o nome dele é protocolo, o qual tem uma duração de 3 meses. Depois desse tem a URNM, que é o nome do nosso documento estrangeiro, que é na carteirinha amarela. Ele tem uma duração, tem uns que dura por 1 ano e tem outros que dura por 2. Mas esse é emitido quando já a pessoa tem um endereço, um lugar onde mora. O nosso foi emitido por 1 ano. Depois que chegamos aqui no Capim Grosso, ele foi renovado por 2 anos. Consecutivamente, depois do vencimento de 2 anos, a gente tem que fazer, antes da data do vencimento, 2 meses antes. Aí a gente conseguiu fazer nosso outro documento, o qual é por 9 anos, mas ele já tem o status dele indeterminado. Continuando com a questão dos trâmites, nós temos a opção de renunciar nossa nacionalidade e ser cidadão brasileiro. Só que também temos a outra opção de ter dupla nacionalidade, o qual a gente pode conseguir depois de ter 4 anos fixos no país sem saída nenhuma, para optar pela naturalidade. Depois de nós conseguir optar pela naturalidade, vamos conseguir fazer a solicitude do nosso passaporte estrangeiro como residente brasileiro. Esse aqui é um país maravilhoso. As leis se cumprem e tem algo que nós não temos, é liberdade de expressão, direito à comida, direito a um teto,
direito a ser feliz. Estamos muito agradecidos por todo o que tem feito por nós. Além de que a gente está completamente legal nesse país. Coisas que é muito complicado encontrar em outros países. Obrigada. Meu nome é Omar Solebi, tenho 39 anos. Prosper Dinganga, né? Sou natural da República Democrática do Congo. Meu nome é Uchin, tenho 26 anos. A gente chegou na hora que você sai de casa, você não sabe se você vai voltar ou não. A única coisa que me deu a força para sair de lá é minha filha. Caiu uma bomba no prédio, ao lado do nosso prédio, 3 horas da manhã. Ela estava com quase 2 anos. Ela ficou assim, acordou como doida. Eu falei para minha esposa, vamos deixar tudo aqui, vamos sair, não adianta que a gente vai continuar aqui. Eu nasci num país, num regime de ditadura, que não podia se falar nada, não existe quase a liberdade de expressão. Eu tive que deixar por esse motivo de perseguição política, minhas opiniões eram contrárias ao governo e que não tinha opção. Essa história começou em 2013, eu tenho meu irmão que faleceu. Ele teve problemas com políticos do meu país. Ele é chamado chairman, esqueci como chamar. Tipo, não é vereador, é superior que vereador, né? Aí, meu irmão teve problema com ele. Uma noite, ele foi atrás do meu irmão e ele mandou esses vagabundos pra ir atrás dele e bater nele. Quando eu fui lá, meu irmão tava sangrando, essas coisas. E eu fui na polícia. Só que, como ele é vereador do local, as polícias, todas as informações chegam nele. Aí ele foi falar que eu tô tentando terminar ou destruir a carreira política dele. Quando você tem poder, você tem tudo. Aí ele mandou esses vagabundos para vir atrás de mim. Só que eu morava perto do porto, né? Na Nigéria, na época. Aí eu entrei no porto e fui escondido dentro do navio. Só que, coincidentemente, o navio do porto estava saindo. Fiquei lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. O navio não parou. Tentei de viajar para a Europa, perdi $15 mil com um traficante. E voltamos para a Síria. Procurei na internet qual consulado que abre as portas para os refugiados sírios. Achei só o consulado do Brasil. Aí eu saí fora do Porto dos Santos. Eu comecei a me virar. Mas a primeira coisa que eu vi que pessoas simpatizam muito comigo e pessoas me acolhem muito. O que eu pensei que o povo brasileiro é igual, desculpa de falar, igual o povo europeano. Mas aqui no Brasil não. O povo brasileiro é um povo acolhedor. Povo de base de verdade. Há 8 anos atrás, nunca tinha pensado que um dia eu podia viver num país cujo eu não falo a língua e viver no estado de refúgio, por exemplo. No começo foi muito difícil. Tem um amigo meu que ele faz doce árabe. Então eu levo os pratos pequenos dele e comecei a vender assim na rua. Passo loja a loja para vender. Não sabia falar nenhuma palavra em português. Só que eu sabia falar... doce sírio é o valor. O refugiado, ele não está aqui para roubar o emprego dos outros. O refugiado, ele está aqui para contribuir também. Nesse processo dele tentando ajudar a sua própria vida, ele acaba ajudando também esse país que ele acolheu. Agora, graças a Deus, a gente já tem nosso nome, temos nossa empresa. Está indo as coisas, então. Eu estou morando aqui em São Paulo. E sou professor de inglês e também sou músico também. Meu estilo é afropop e é um estilo que é muito forte na África, que tem ritmo pop popular e tem as melodias e as batidas africanas. E eu tô tentando trazer esse estilo
pro Brasil também. A esperança que eu tinha é de ter uma paz, viver um país onde eu posso ter essa facilidade de poder me expressar o que eu penso. Eu nasci nesse contexto, eu acho que eu nasci para falar, para poder se expressar. See, stop rushing me, let me do my thing, you know. Yeah, see, I'll make it so high, I'll fly so high, you know. So why just to cool it down? Stop picking on me, stop eating on me, oh yeah, cool it down. Sim, essas histórias se multiplicam por todo o mundo, causando um grande impacto social. Mas, em alguns casos, a ida a outro país é de forma voluntária, buscando melhores condições de vida. São os chamados imigrantes. Eu sou José Gomes Ferreira, tenho 56 anos, nasci em Cajazeiras, Paraíba, e vim para a América em 2001, de janeiro, e já completei 20 anos aqui. Cheguei aqui com muita dificuldade, sem inglês, com dificuldade para dirigir na cidade, enfim, para trabalho, mas graças a alguns amigos que eu tinha aí, me ajudaram a arrumar emprego, a comprar um carro. Passei muitas dificuldades, claro, por conta de não saber o inglês e por não saber direito, né, como conviver aqui num país estranho, línguas estranhas, povo estranho. Mas graças a Deus, com muita luta, muita peleja, né, muito esforço, tenho lutado, trabalhado em restaurante de lavar prato, tenho trabalhado também capinando mato, carregando coisas, né? Enfim, trabalhei de muitas coisas aqui, né? E até de pedreiro, de carpinteiro, e atualmente trabalho como pintor, tenho minha própria companhia, e até aqui, graças a Deus, Deus tem me ajudado. Casei com uma cidadã americana, e hoje já tenho cidadania americana, e estou muito feliz aqui, e não pretendo morar mais no Brasil, porque aqui tem uma vida muito tranquila, graças a Deus, mais tranquilo do que no Brasil, né? E pelo menos a gente pode ligar um carro e sair tranquilo, né? Deixa o carro esquentando lá fora, e a gente pode entrar e depois voltar e encontrar o carro no mesmo lugar. Então tem essas vantagens, né? A segurança aqui é maior, eu me sinto feliz, e essa é a minha simples história que eu tinha para contar. Ei gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para você sobre um tema que muitas pessoas me perguntam na rua, em conversas diversas que eu tenho por aí. E é sobre o motivo da nossa migração, de por que a gente veio morar aqui no Brasil. Então, eu tô aqui desde 2015 e já nessa época a gente saiu por conta da crise. Eu sei que muitos brasileiros pensam que a crise na Venezuela começou recentemente, agora em 2018, quando começou a ter essa onda de refugiados e imigrantes, mas não é assim. É uma crise que ela só foi piorando. Então, na época que a gente decidiu sair da Venezuela, já estava insuportável para nós. A gente já sentia um impacto muito grande na nossa vida, no geral. E uma das coisas que para a gente era mais difícil ou impactava mais a nossa vida era a insegurança. A gente se sentia o tempo todo inseguro. Nem na nossa casa a gente sentia uma tranquilidade. Em 2018, o Instituto Gallup fez uma pesquisa mundial e a Venezuela aparecia como o segundo país onde os cidadãos se sentiam menos seguros. Para vocês terem uma ideia de como que essa situação é real, assim, a gente perdia só para o Afeganistão. E quando se fala em taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes, que é a forma correta de fazer essa comparação, porque você consegue comparar países gigantes igual o Brasil, os Estados Unidos, com países menores. Nesse ranking, a Venezuela ocupa o terceiro lugar, perdendo só para El Salvador e Jamaica. A taxa nesse ranking de 2017 é de 56,8
que para efeitos comparativos, o Brasil, por exemplo, tinha uma taxa de 30, então é quase o dobro a Venezuela comparada com o Brasil. Então, para vocês terem uma ideia que a situação realmente é muito crítica. Quando a gente dá um zoom nessa informação e pega Caracas, que é a capital do país, a taxa é de 76 mortes por cada 100 mil habitantes. Então é uma taxa absurda, e nessa comparação Caracas acaba sendo a principal cidade mais perigosa do mundo. E realmente era uma situação muito complicada, a gente sentia medo de estar na rua, a gente não andava na rua sozinho. Eu, como mulher, então, assim, nunca andaria sozinha na rua. Eu sei que o Brasil não é um país seguro, a gente tem que tomar cuidado. Eu sinto que eu tomo muito mais cuidado do que a maioria das pessoas que eu conheço. Em todo sentido, assim, a gente nunca deixa nada à mostra, assim, a gente tenta andar sempre com o celular guardado. Eu tomo muitos cuidados, no geral, que as pessoas não tomam, pelo menos no meu círculo, assim. É importante destacar a diferença entre asilo político e refúgio. Eles são distintos e não podem ser confundidos, pois o primeiro é outorgado de forma separada, isto é, caso a caso serão analisados, enquanto que o refúgio trata de fluxos maciços de populações deslocadas por razões de ameaças de vida e liberdade. O asilo político caracteriza-se por ser uma instituição jurídica no desígnio à proteção a qualquer indivíduo estrangeiro que se encontre sendo perseguido em seu território nacional por crimes políticos, convicções religiosas ou situações raciais. O direito de ir em busca do asilo em outro país está garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cesare Battisti voltou aos holofotes depois que foi detido na fronteira entre Brasil e Bolívia tentando atravessar com uma grande quantidade de dinheiro. Sua situação por aqui divide opiniões. Para a esquerda brasileira, ele é considerado um ativista perseguido. Para a direita, um terrorista indesejado. Battisti foi militante de uma guerrilha urbana da Itália dos anos 70, que promovia atentados contra juízes e empresários. Em 1993, ele foi condenado à prisão perpétua acusado de 4 homicídios, nos quais ele nega a participação. Ele recorreu às instâncias superiores e aos tribunais europeus, mas teve a condenação mantida. Battisti então fugiu para a França, onde viveu tranquilamente, já que o país vivia os anos Mitterrand, com o governo de esquerda no poder. Com a mudança de gestão, Battisti ia ser extraditado para a Itália e fugiu para o México. Em 2004, ele entrou no Brasil utilizando um passaporte falso e ficou vivendo aqui clandestinamente até 2007, quando a Itália o achou e pediu sua extradição. Ele foi preso e pediu refúgio político, que é quando uma pessoa que se diz injustamente perseguida no seu país de origem pede abrigo em outro. O Brasil titubeou muito, mas em 2009 concedeu o status para Battisti. A Itália recorreu, pediu a derrubada do refúgio e sua extradição para que ele cumpra a pena lá. O Supremo votou pela manutenção do refúgio, mas aprovou sua extradição. Como o placar foi apertado, 5-4, ficou decidido que a palavra final sobre o caso seria do presidente Lula. No último dia do seu segundo mandato, Lula negou a extradição de Battisti. Até aí, tudo ia bem. Battisti vivia uma vida pacata entre o interior e o litoral de São Paulo, onde tem um filho pequeno e torce pelo Corinthians. Mas a imprensa revelou um pedido sigiloso do governo italiano à gestão Temer para extraditá-lo. Esse pedido já teria recebido o aval do Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, faltando apenas a chancela do presidente. Foi depois da divulgação dessa notícia que Battisti foi preso na fronteira. Ele nega a fuga e diz que estava indo apenas pescar com os amigos no Pantanal. O Tribunal Regional Federal concedeu habeas corpus para Battisti na acusação de evasão de divisas nessa treta da fronteira e ele pode aguardar o julgamento em liberdade. O caso da sua extradição, no entanto, deve tramitar no STF. No Planalto, especula-se que Temer deve aguardar a decisão do Supremo para bater o martelo e não correr o risco de ter a sua decisão anulada pelos ministros. A defesa de Battisti diz que ele é vítima de perseguição na Itália, que sua extradição seria um abuso e que o prazo para rever a decisão do ex-presidente Lula já teria expirado. O processo de Battisti levanta dúvidas e divide opiniões, mas o certo é que o seu destino como refugiado político no Brasil deve ser julgado em breve. Recentemente, o Afeganistão está enfrentando um grande conflito, depois que o grupo Talibã retomou o poder. Pessoas fogem do país pois temem por suas vidas. Na Síria, mesmo depois do governo Assad recuperar o controle das maiores cidades, grande parte do país ainda está sob o controle dos rebeldes, que está na liderança dos curdos. شو اسمك عمو؟ انت وين ابوك؟ وين؟
وين مات. شنو متريقة متغدية متعشية؟ احكي. Her name is Malak, meaning angel. I will never forget the day we first met, the day she escaped a war zone. People ask how I felt meeting children who had suffered like that. How could someone so young, who had endured a siege, starvation, the death of her parents, and ISIS, hold it all in for so long? I look at her and I see my daughter. Malak broke my heart. Em 14 de dezembro de 1950, foi fundada a Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, e desde então tem ajudado milhares de refugiados e apátridas. A importância de sua atuação é garantir que os países compreendam e respeitem suas obrigações quanto à proteção adequada de refugiados e solicitantes de refúgio, já que o Acnur não substitui a proteção que deve ser oferecida pelas autoridades nacionais. Já faz mais de 20 anos que o meu país está tendo uma guerra que nunca acaba. Saí da Venezuela pela crise econômica e política que estava lá. Você pode ser morta, você pode ser agredida, ninguém está nem aí. Nós deixamos nosso país por causa do conflito armado que tem dentro da Colômbia. Saímos pensando no futuro de nossos filhos. Essas pessoas são como eu e você. Têm sonhos, planos, amizades e amores. Vivem dramas, contam suas perdas e pedem ajuda. Suas histórias se entrelaçam com outras, de luta, de esperança, de resistência, de solidariedade e de busca por um novo lar. Capítulos de uma história que começou há 70 anos. 1950. A Segunda Guerra terminou há 5 anos, mas milhares de pessoas que perderam suas casas ou foram perseguidas vagam pela Europa em busca de ajuda. É preciso encontrar uma resposta para esse desafio. Surge o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, uma organização multilateral criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas com a principal missão de salvar vidas. Em 1951, a ONU adota a Convenção sobre Refugiados, fortalecendo o mandato e a missão do Acnur. As operações começam neste mesmo ano e logo depois, já em 1954, o Acnur recebe o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho humanitário de aliviar o sofrimento e ajudar inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas na Europa. Poderia ser o marco definitivo para um projeto previsto para durar apenas 3 anos. Mas o mundo, dividido pela Guerra Fria, assiste a novos conflitos. 200.000 pessoas abandonam a Hungria após a invasão da então União Soviética em 1956.
O Acnur responde imediatamente financiando projetos habitacionais na Áustria e fazendo o reassentamento de milhares de húngaros em outros países. Os anos 1960 trazem mais desafios. Na África, a luta por independência desloca grandes populações em todo o continente. As missões de ajuda humanitária do Acnur se multiplicam. Em 1967, um marco histórico. As Nações Unidas aprovam um protocolo para a Convenção de 1951, reconhecendo sua universalidade. Isso amplia as ações do Acnur e a proteção de pessoas refugiadas para além das fronteiras da Europa e das vítimas da Segunda Guerra Mundial. No início da década seguinte, o Acnur intensifica esforços para atender a cerca de 1 milhão de refugiados espalhados em 25 países da África. Na Ásia, a agência age rápido para socorrer 10 milhões de bengalis que fogem para a Índia, no maior deslocamento de refugiados do século XX. A operação é um sucesso. Em 1981, o Acnur recebe o segundo Prêmio Nobel da Paz pelos esforços realizados na repatriação de refugiados na Ásia, África e América Latina. Mas não há tempo para comemorações, porque os conflitos se espalham pelo planeta e a ajuda precisa chegar logo. E chega. Na América Central, é para vítimas da violência de regimes totalitários. As perseguições levam quase 1 milhão de pessoas a abandonar suas casas. Em 1984, com a articulação do Acnur, 10 países da região assinam a Declaração de Cartagena, que expande a definição de refugiado, incluindo aí graves e generalizadas violações aos direitos humanos. O espírito de Cartagena vai estar presente em várias ações nas próximas décadas. Na Ásia, 6 milhões de mulheres, homens e crianças fogem do Afeganistão, precisam de atendimento e um sopro de esperança. A guerra civil em Moçambique expulsa quase 1,5 milhão de pessoas do país africano. O Acordo de Paz, em 1992, permite ao Acnur realizar a maior operação de repatriamento da história do continente. Um brasileiro se destaca nesse trabalho. Sérgio Vieira de Mello. Com apenas 28 anos, já tinha se tornado um dos mais brilhantes representantes do Acnur em operações de campo. Never forget the real challenges and the real rewards of serving the United Nations are out there in the field, where people are suffering, where people need you. Nos anos 1990, além de prestar assistência aos refugiados, repatriados e apátridas, o Acnur se preocupa com pessoas ameaçadas pelos conflitos étnicos, como na antiga Iugoslávia. A violência causa o êxodo de 3 milhões de pessoas na Europa. Os relatos são dramáticos. And we were all convinced that one side or the other was going to come and kill us in the night. And I spent half the night praying that I would stay alive and the other half praying that I would suffer a quick death. A agência cria também políticas de proteção às mulheres para atender às suas necessidades específicas. Na Ásia, outra missão. Em Myanmar, mais de 200 mil pessoas fogem para Bangladesh. It was a shock to see thousands and thousands of people crossing rivers with the water up to their chest, with one little bag of belongings, their babies in their heads, to cross the river. O Acnur acompanha, oferece auxílio emergencial e apoio para os refugiados construírem uma nova vida. A situação na Colômbia cria um novo desafio para a agência.
São quase 3 milhões de deslocados internamente por causa de conflitos entre grupos armados irregulares e forças do governo. O Acnur trabalha para atender a essa população com programas de ajuda, proteção e defesa dos direitos de propriedade dos camponeses. Um novo século e o número de refugiados e apátridas aumenta muito. Campos organizados pelo Acnur recebem milhares de pessoas na África e na Ásia. Lá, elas têm segurança e podem começar a pensar num futuro diferente. Mas os deslocamentos não param. No mar Mediterrâneo, mulheres, homens e crianças arriscam a vida em busca de uma chance. A guerra civil na Síria provoca um êxodo em massa e vira o retrato trágico deste século. É o país de origem com o maior número de pessoas refugiadas no mundo, cerca de 5.500.000. Uma missão gigantesca para o Acnur. What I'm seeing in Syria somehow is the situation that is not getting to any kind of peace there. Those Syrians that have gone through this may have to go through more pain and more suffering. And these thoughts make me angry, make me sad, because at the end of the day, I see people dying. A crise na Venezuela, a situação na Colômbia e as milhares de pessoas que são forçadas a deixar suas casas em Honduras, Guatemala e El Salvador por causa da violência são os novos focos de trabalho do Acnur nas Américas. No Brasil, as operações do Acnur começam em 1982, no Rio de Janeiro. Mas o país já era sensível a essa questão havia algumas décadas. Ainda nos anos 1960, o Brasil recebe 500 russos que vieram da China numa operação de reassentamento. Também nos anos 60, o país é o primeiro da América do Sul a ratificar a Convenção da ONU sobre Refugiados. Após um curto período sob a gestão do Escritório Regional para o Cone Sul, o Acnur volta a reabrir sua sede no Brasil com um escritório central em Brasília, intensificando as ações no país. 3 anos depois, um escritório de campo é aberto em Manaus, no Amazonas, para dar atendimento mais direto às pessoas refugiadas da Colômbia que chegam ao Brasil pela região norte do país. Na missão de oferecer mais chances de trabalho, reforçar a proteção e promover a integração da população refugiada, o Acnur abre uma unidade em São Paulo. Os desafios aumentam na região norte, com a chegada de refugiados e imigrantes da Venezuela. Para reforçar a resposta humanitária e a proteção das pessoas mais vulneráveis, o Acnur expande sua operação para Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, e Belém, no Pará. Atualmente, o Brasil possui uma população refugiada bastante diversificada. São cerca de 50.000 pessoas originárias de 55 países diferentes. Meu sonho é melhorar minha vida. Não tenhamos mais que ficar com tantas dúvidas sobre o dia de amanhã. Que a palavra refugiado é só uma palavra feita temporalmente. O Acnur e organizações parceiras seguem atendendo a essas pessoas em diferentes partes do país. Os tempos mudam, mas a missão do Acnur continua. Eram 34 funcionários em 1951, agora são mais de 17.000. Uma equipe incansável na atenção e na proteção de quem foi forçado a deixar tudo para trás por causa de guerras, conflitos e perseguições. O Acnur atua em 130 países, em zonas de conflito e em centros de acolhimento, oferecendo abrigo, serviços básicos e oportunidades de uma vida mais digna para pessoas refugiadas e apátridas. No mundo atual, cerca de 80 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar e precisam recomeçar suas vidas. O ponto final dessa história ainda está longe.
mas muitos capítulos de sucesso, esperança e resiliência ainda serão escritos. Acnur, há 70 anos salvando vidas e protegendo quem foi forçado a se deslocar. Devemos fazer a nossa parte, ajudando os nossos irmãos. Pois esse é um direito meu. É um direito seu. Um direito nosso. Precisamos apoiar essa causa. Pois somos todos uma só nação. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos. Somos todos naturais da terra. Respeite. Tudo começa pelo respeito.